Parábola do fariseu e o publicano. Um alerta contra o orgulho e a exaltação própria. Eu sou Jason Soares e seja todo bem-vindo aqui ao canal Ministério Apologético. Hoje iremos falar sobre a parábola do publicano e o fariseu, que está aqui escrita no capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14. E uma parábola extraordinária, rica, e que dá um alerta para nós nos precaver do orgulho e da exaltação própria. Então, o que Cristo disse? Mas antes de nós começar aqui a leitura, se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, deixe seu like, ative o sininho para você ser notificado dos novos vídeos que está por vir nesse canal. Também quero deixar aqui um abraço especial para o pessoal aí, a galera que me segue lá no Facebook, que acompanha o vídeo também que eu posto lá. Afinal de contas, o vídeo que eu posto aqui no canal, também estou postando lá na minha rede social, no Facebook, para que as pessoas também estudem e recebam esse vídeo aí a cada vez que eu venho a gravar. E a parábola do fariseu e o publicano é muito extraordinária. Viu que como Cristo começou a contar essa parábola aos seus ouvintes. Ele falou, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justo e desprezavam os outros. Aí Cristo fala, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Ele fala, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto, adúltero e nem ainda como este publicano. Em jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aí Cristo termina assim, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Glória a Deus, que passagem extraordinária. Uma parábola que Cristo ele confronta várias coisas que é propriamente do orgulho e de caráter humano. Vamos começar a fazer uma análise do começo da parábola. Jesus falou dessa parábola, ele contou essa parábola, porque ele disse que tinha pessoas que se confiavam em si mesmo e se considerava justo e desprezava aos outros. Ou seja, essa parábola ela é contra, né, aquela vaidade que a gente tem de ser autossuficiente demais, de ser orgulhoso demais e querer ser justo e santo ou certo ou bom demais, ao passo que quando esses pensamentos ele se raiza, cria raiz dentro de nós, se raiza dentro de nós, a gente despreza, a gente humilha e a gente quer ser melhor que os outros. Aí ele diz assim, ó, dois homens, depois que ele falou essa frase, ele diz assim, dois homens subiram ao templo para orar. Esse templo aqui, ele se refere ao templo que existia em Jerusalém, onde os crentes, né, os povos judeus, os crentes que não eram judeus, que se convertiam ao judaísmo, vinham adorar, conhecido como o Templo de Salomão. É o lugar de culto, o lugar de adoração, o lugar onde eles ofereciam seus sacrifícios e assim ia. E eles tinham esse costume, né, de subir ao templo também em um momento de oração. Basicamente, eles tinham, parece que 2 momentos ou 3 de oração. Pela manhã, pela tarde e já uma na boquinha da noite. Aí o que acontece? 2 homens subiu com a intenção de orar ao Senhor, né? E um era fariseu, diz o texto, e outro personagem aqui é o publicano. O que acontece? O fariseu, posto em pé, né? Diz aqui o texto, que ele orava de si para si mesmo. Ou seja, é estranho, né? Porque a oração que a gente tem que fazer
não é orar de si para si mesmo, assim, é de orar, eu orar de mim para mim mesmo. Mas a oração que eu tenho que fazer é de mim, direcionada àquele que escuta minhas orações e minhas preces. Aqui fariseu começa errando. Porque tem pessoas que quando quer orar, ela se coloca como se fosse um Deus. Como se fosse que Deus tem que ser submisso a nós, a nossas orações. Ah, Deus, é eu que estou pedindo. É eu que o Senhor faça como eu quero. A própria oração do Pai Nosso ensina que Jesus ensinou que a gente tem que pedir para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Mas sendo que aqui é um quadro um pouco diferente, mas só ilustrei isso para dizer para você também que o fariseu ora de si para si. Ou seja, auto se confiando, na verdade, autoconfiando em si mesmo. Aí o que acontece? Olha a descrição da oração, o que a Bíblia descreve a questão da oração do fariseu. Ele fala assim, ah, Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ó, aqui ele já coloca os problemas das pessoas e aponta o pecado da pessoa. Ele fala, são roubadores, injustos e adúlteros. Ou seja, o fariseu se considerar melhor do que as outras pessoas. Inclusive aqui, creio eu, que ele está dizendo essas palavras, relacionando isso aqui ao publicano que está orando perto dele, um pouco da distância. Porque Jesus fala que foi 2 homens orar no templo, esse fariseu e o publicano. Então, esse roubador, esse injusto e esse adúltero aqui, nada mais que nada é o publicano da parábola, do qual ele está apontando, ó. Talvez ele estava até apontando assim, ó. Eu não sou que nesse aí não, ladrão, adúltero e injusto. Eu jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí o que acontece? O fariseu quer comprar a salvação que ela só tem, que meritoriamente assim, ou mérito, essa salvação provém de Cristo. Todo o mérito está sobre a costa de Cristo. Porque Cristo foi que morreu para salvar você do pecado e a mim. Ou seja, será que o fato de jejuar 2 vezes e orar sempre, ou devolver o dízimo, isso garante que eu estou salvo? Será que foi o seu dízimo, o seu jejum, outras coisas que você faz aí, o tipo de esmola que você faz aí, que você dá, que a Bíblia chama de esmola, né? Ou vamos dizer de ajuda humanitária, né? Dar uma cesta básica, dar um prato de comida para alguém. Será que isso lhe garante que você está no céu? Será que isso é o vínculo que te conduz para a salvação? Eu posso garantir para você que não. Porque de acordo com a própria Bíblia, tanto Gálatas 2,15 quanto Efésios 2, 8 a 10, diz que nós somos salvos pela graça, independente das obras da lei. Claro, fomos salvos para ser obediente, e como filho obediente, a gente mostra a obediência em prática de boas obras em favor da humanidade. Mas o fariseu achasse melhor, né? Em falar em fariseu, o fariseu ele é basicamente uma patente mais elevada, né? O fariseu do judaísmo, né? É aquele que é responsável a ensinar também a lei ao povo, ou seja, Gênesis e até Deuteronômio, que era contada como a lei de Moisés, né? Os 5 primeiros livros, chamado Torá ou Pentateuco. E, digamos assim, é um escalão alto, né? Digamos assim, de santidade, por causa do cargo, né? Os homens mais instruídos. E se contar que o fariseu, ele na verdade, né? Ou o povo judeu, né? Desprezava muito o publicano, né? Porque o publicano, mesmo sendo judeu, mas ele não gostava, mesmo sendo da raça dele, ele não gostava porque os publicanos foram colocados, né? Como os cobradores de impostos, né? Publicano eram aqueles que cobravam os impostos, né? E trabalhavam para Roma, o Império Roma. Nesse tempo, a Roma escravizava todo mundo era vassalo de Roma, ou seja, reino submisso a Roma, e aí pagava tributo. Aí o que acontece? Esse publicano, você pode ver muito bem a figura de no capítulo 5, versículo 32 a 33, que é Levi, conhecido como publicano, que Jesus chama ele. É um judeu. Então o próprio povo judeu tinha raiva desse tipo de judeu, sendo publicano, porque ele cobrava o imposto da sua própria nação. Mas claro, que era por mandato de Roma, estava trabalhando.
Mas nessa cobrança de imposto, eles cobravam muito caro. E basicamente o Império Romano ele tinha dois tipos de cobração de imposto, né? Com relação a outros impérios que ele pedia imposto, que era um que eles mais ficavam com raiva quando eles davam esse imposto, era chamado o imposto do tributo, né? Deixa eu olhar aqui o nome aqui, que eu anotei aqui, da agropecuária, né? Digamos assim. Tudo aquilo que eles plantavam, ele tinha que dar um imposto. Aí com isso, o povo judeu ficava com raiva, porque quem dava esse sustento da terra a eles era Deus. Ou seja, eles ficavam com raiva porque isso quem dava para eles é Deus e Deus não cobrava nada. Aí com isso, o próprio imperador, quando estabeleceu o governador em Roma, e sob a liderança de um governador chamado Compônio, ele estabeleceu o tributo. Né? Tinha o tributo normal, que eles têm que pagar todo mês, ali, não sei, 2 meses, e tem o tributo da agropecuária, ou seja, da agro, né? Daquilo que ele plantava. Então, por isso que os fariseus tinham muita raiva. Porque você lembra do publicano Zaqueu também? Zaqueu que cobrava imposto ali. Zaqueu devolveu tudo que ele pediu a mais quando se encontrou com Jesus e teve a vida transformada. Aí o que acontece? Acontece que essa prática já era dura em pedido do tributo pelo romano. Eles cobravam alto. Ainda vinha por cima, às vezes, os cobradores de impostos, né? Publicano, e entre outros, que pedia além ainda de que Roma mandava pedir. É por isso que ele diz aqui, ó, não sou como esses homens aí, roubadores, adúltero e injusto. Ou seja, ele estava falando do publicano. Mas vê que coisa interessante. Diz que quando o publicano orou, diz o texto que ele nem ousava olhar ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. E Cristo conclui dizendo que esse homem aqui, ele subiu, ou não melhor, ele desceu do templo justificado, e não primeiro que dava dízimo, na verdade doava dízimo, oferta, jejuava 2 vezes por semana, e aí os fariseus jejuavam, parece que era na segunda e na quarta, né? Aos cristãos da época de Jesus para frente, ali, depois de Jesus, jejuava na quinta e na sexta, só para não se parecer com o fariseu, porque ele taxava o fariseu muito de sertão demais, né? Um povo sertão. Então vamos mudar aqui, que esses fariseus, aí os cristãos da época pensavam assim, esses fariseus são muito hipócritas. Então vamos diferenciar deles. Por causa da hipocrisia do fariseu, do judeu, a igreja cristã botou para ser o jejum deles na semana, né? Na quinta e na sexta, ao passo que do fariseu era na segunda e quarta. Aí acontece, Cristo disse que esse desceu justificado para a sua casa, ao passo que aquele, o primeiro, no caso fariseu, não foi justificado. Deixa eu deixar aqui a minha Bíblia aqui, esse é um grande problema que a igreja enfrenta, que nós como cristãos enfrentamos. A gente, às vezes, se acha santinho demais, porque devolve dízimo, oferta, jejuma, né? Aparentemente cumpre com alguns requisitos que a igreja pede, que está na palavra do Senhor. Mas se você não reconhecer como foi esse publicano aqui, que era pecador e precisa da graça de Cristo, infelizmente você e eu não seremos salvos. Porque o que nos salva é a graça de Cristo. E não aquilo que a gente faz de melhor, nossas obras. Porque quem carregou todas nossas culpas e nosso pecado foi Jesus. Então somente Ele, através dele e por Ele, que nós conseguimos ser salvos. Além disso, a Bíblia desconhece outro meio. É somente pela graça.
Não é pelo cargo que você ocupa na igreja, de pastor, de presbítero, de não sei mais o que lá, diácono, evangelista, né, pregador, mestre. Não é por isso. É pela graça. O publicano tinha esses problemas. Como até o fariseu também tinha esse problema. Porque na passagem do capítulo 23, quando Cristo pronuncia vários ai, né, que é juízo contra o fariseu, Cristo disse que eles eram adúlteros, que eles eram roubadores. Mas, infelizmente, a gente só tem coragem de apontar o pecado dos outros e esconder o nosso. Achando assim que escondendo das pessoas tornam da gente imperceptível aos olhos de Deus. Mas Deus vê todas as coisas. Então, portanto, largue desse orgulho de achar que é melhor que as pessoas. Orar se gabando, eu sou melhor do que aquele lá, porque eu jejum, porque eu dou dízimo, porque eu dou cesta básica, sei lá, eu dou roupa para alguém. Tire esse orgulho da sua cabeça. Quer dizer, tiramos esse orgulho da nossa cabeça, né? Possamos tirar para que Deus possa habitar a nossa vida. Infelizmente, o fariseu, fazendo tudo isso, não desceu justificado. Porque ele não reconhecia, ele não estava reconhecendo que ele era pecador e dependia da graça daquele que pode nos salvar do pecado. Ao passo que o publicano, ele se rendeu e nem ousou olhar para cima, mas batia no peito. Ser propício a mim, Senhor, pecador. Sabe, enquanto a gente não reconhecer que nós somos pecadores, somos pessoas totalmente dependentes dessa graça, Deus não pode fazer nada por nós. Mas quando nós descer do nosso salto, que está muito alto às vezes, Cristo fará uma grande obra na nossa vida, ao passo que muita gente, muitas pessoas reconhecerão o eterno na nossa vida e também vai se render ao poder do nosso Deus. Que primeiramente você e eu possamos ser essas pessoas que se rendem ao poder do eterno e possamos ser salvos pela graça. E daí então, mediante a nossa obediência, fazemos todas as coisas que Ele nos pede. Porque esse é o meio e o resultado de estarmos salvos. Que Deus abençoe tua vida. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas e abençoado por essa palavra. Então, até os próximos vídeos, se Deus quiser.